Fiz um ultrassom de rotina e deu um nódulo. E agora? O que eu preciso fazer? Essa é a angústia mais comum que leva as pacientes até o meu consultório. Todo dia, mais de 4, 5 pacientes chegam com essa dúvida, essa angústia, esse anseio. Apareceu um nódulo no ultrassom de rotina, eu nem sinto ele, eu palpo minhas mamas todos os dias e eu não noto que tem nada. O que eu preciso fazer? Os nódulos na mama são afecções normalmente benignas. 98% das vezes que aparece um nódulo, ele é benigno, principalmente se ele tem a classificação de BIRADS 3. Depois eu vou fazer outro vídeo para explicar um pouco mais sobre a classificação de BIRADS. Mas, voltando a falar sobre os nódulos na mama, quando ele tem características de, vamos lá, são circulares, regulares, não tem sinais que me dizem que ele pode ser suspeito, ele provavelmente é benigno. E o que você precisa fazer? Um nódulo provavelmente benigno, ele precisa ser acompanhado de 6 em 6 meses com aquele exame onde identificou. Normalmente no ultrassom. Então, se você identificou este nódulo pela ultrassonografia, de 6 em 6 meses, por 2 ou 3 anos, você vai realizar esta ultrassonografia para a gente olhar se esse nódulo está do mesmo tamanho, se ele continua com o mesmo formato. Se ele mantiver assim, tudo certo. Depois de 2 ou 3 anos, anualmente vai repetir aquele exame normalmente, a não ser que você tenha uma outra indicação para realizá-lo. Se for por mamografia ou por ressonância, da mesma forma. E quando é que tem que fazer biópsia? Se neste acompanhamento ele ou muda de formato ou aumenta de tamanho, precisa de uma investigação. Preciso saber que tipo de nódulo é esse. Se ele é benigno, se ele é maligno, ou se ele é um benigno que pode crescer, ou se ele é uma lesão benigna, porém pode se tornar maligna, ou é uma lesão benigna que às vezes próximo a ela pode acontecer de ter uma lesão maligna. E é aí que vai entrar a questão de precisa ou não precisa retirar este nódulo. Os nódulos que são benignos, 100% benignos, eles nascem e morrem benignos. Não precisa se preocupar. Porém, depois de realizar esta biópsia para avaliar o tipo de nódulo, em 6 meses a gente vai fazer um novo exame onde vê aquele nódulo, ultrassom, mamografia ou ressonância, e se ele se mantiver do mesmo tamanho, deixa como está. Porém, se no resultado ele vem um tipo de benigno que pode crescer, precisa ser retirado. Ou ele vem um tipo de benigno que pode se tornar maligno, ele precisa ser retirado. Ou ainda, se ele é um benigno, mas a gente chama de lesão subestimada. É um benigno que próximo a ele, normalmente, os malignos podem estar associados. Então, este precisa ser retirado para a gente ter certeza que não tem nenhuma alteração maligna que está ali naquele nódulo que você pode vir a ter. Agora, se você é uma paciente depois da menopausa, geralmente acima dos seus 45 anos, nunca realizou um ultrassom ou já realizou ultrassom antes, mamografia e exames, e nunca foi visto um nódulo, e agora apareceu um nódulo novo, nestes casos, costumamos orientar que realizar uma biópsia é muito importante. Por quê? Porque depois da menopausa não se espera que apareçam nódulos novos. Isso é comum em pacientes que menstruam todo mês, porque os nódulos eles são estimulados pelos hormônios femininos. Então, se você já passou da menopausa, já não tem mais aquela produção de hormônio feminino como antes, e aparece um nódulo novo, mesmo com aquelas características de nódulos provavelmente benignos, eles merecem ser investigados, porque nesta fase da vida pode acontecer de aparecer um nódulo provavelmente benigno, com aquela aparência de provavelmente benigno, e ser maligno. Então essas pacientes, obviamente que devem ser analisados caso a caso, precisa ser investigado. Mas se você encontrou um nódulo na sua mama, não se desespere. Normalmente ele é benigno e precisaremos apenas acompanhar com o exame de imagem onde foi encontrado de 6 em 6 meses. Aí vem a outra dúvida, doutora, e se ele crescer antes dos 6 meses, eu não palpo ele na mama, como que eu vou saber se eu preciso investigar? É isso que eu falo, você precisa aprender a fazer o seu autoexame das mamas. Se você sabe fazer o autoexame das mamas, você vai conhecer as suas mamas.
Conhecendo as suas mamas, se aparecer um caroço duro que não existia antes, mas que não para de crescer, provavelmente é este nódulo que está aí. Ou você nem fez ultrassom, mas você conseguiu inicialmente reconhecer uma alteração na sua mama. Portanto, se você já sabe palpar sua mama e tem um nódulo no ultrassom, ou na mamografia, ou na ressonância, você vai conhecer as alterações da sua mama. Se esta imagem vier a crescer, provavelmente você vai sentir. Mas não se importa. Se ele é um nódulo que tem características benignas e a médica especialista viu que dá só para acompanhar de 6 em 6 meses, ele não vai crescer rápido, ele não tende a crescer rápido em menos de 6 meses. Então fica tranquila, sem angústias, mas de qualquer forma, se a angústia ou a preocupação aparecer antes, pergunte para o especialista e eu vou ter o maior prazer em te ajudar.